está esse temor a Deus, que as pessoas acham que é ter medo de Deus. Calma, Deus ajuda até corintiano. Queria que ajudasse só São Paulino, mas, pô, tem que deixar o Corinthians ganhar. Tadinho, tem que ter felicidade também. É assim que se mistura. Reduzir o desperdício, está lá escrito nessa época toda, para que você vai perder? Eu falo para minha secretária do lar, quando você tiver 60 anos, ela já tem 64, eu vou te levar lá para o Amor e Caridade e vou te deixar lá, já que você não presta para mais nada. Não serve mais, reduz o desperdício, aproveita, permacultura. Permacultura, os caras já falavam, você não precisa tirar o outro para plantar o que você quer. Planta junto, que eles se entendem. E você vai hoje em dia fazer curso de permacultura orgânica. Pesquisa para você ver, caríssimo. 10, 15 mil reais um curso desse de 4, 5 dias. Para aprender que você tem que plantar tudo junto. Vocês veem isso. Quem vê de manhã cedo, no domingo, vê isso também. Comida germinada, comida vegana. Vai mudando devagarzinho. 7º, paz com Deus, dedicação à evolução espiritual, à harmonia da consciência. Ser um co-criador, junto, conjunto. Aqui a gente aprende a respeito de criatividade, mentalidade criativa. Então, o que sai da sua mente, cuidado, cuida, vê, porque isso cria, ampliar a abrangência do interesse social versus interesse individual. E isso, de novo, tem uma coisa da sociologia. Muitos letrados aqui sabem do que eu estou falando. Se com 100 unidades de valor eu resolvo o problema de 100 pessoas, eu não posso usar essa unidade 100 para poder resolver o problema de uma pessoa. Se eu posso resolver de 100 pessoas com a mesma quantidade de dinheiro, eu tenho que resolver o do maior número de pessoas. É onde prevalece o interesse social versus o individual. Mas farinha pouca, meu pirão primeiro. Você está com a sua perna quebrada, é problema seu. Eu estou com dor de cabeça, tem que ser atendido na frente. Eu que estou doente, isso é problema seu, quero nem saber. Os judeus, chamados essênios, viviam aqui. O historiador Joséfo observou que os essênios eram uma das 3 maiores seitas judaicas da época, ao lado dos fariseus e dos saduceus. Era uma vida de estrita obediência à lei de Moisés. Eles praticavam banhos rituais de imersão total na água, 3 a 7 vezes ao dia, para purificar. Os essênios doavam todas as suas posses à comunidade. A luz não é para ser escondida. É para ser posta no luzeiro. Não é para colocar debaixo da cama. Quem vê lá, literalmente, como que está na Bíblia. Então, você tem lá o Forte Qumran, Monte Carmel e vários pontos de estudo. Esse aqui são as navegações que Paulo fez e fez as viagens missionárias de Paulo, que era um cidadão romano. Rab Shaul foi para o refúgio dos seguidores do caminho na Síria, a caminho de Damasco, onde ficou o tempo exato para se converter em Paulo de Tarso. As viagens apostólicas do cidadão Paulo mudam os princípios do cristianismo primitivo e transformam o Jesus homem em Jesus Deus. Isso é uma outra história, é só pesquisar. Vocês já viram vários livros falando a respeito do cristianismo e do paulinismo. Mas não vamos entrar nessa seara, não. As várias faces de Jesus, da fé e da tradição, base teológica das igrejas, o Cristo da fé, os concílios de 25, 31, 431, Calcedônia. Então,
vocês veem que foram 130 anos, 4 concílios, organizando o cristianismo, que se transformou na Igreja Católica. Katlos, universo, universal. O outro aproveitou, né? Claro. O catolicismo dá estrutura à cristologia do Messias Redentor da humanidade e da ideologia do reino dos céus. Então, nesses 130 anos, eles organizaram a cristologia. E aí a gente vem nos alimentando, nos transformando dentro dessa ideia da nossa descendência grego-romana. Então, a nossa forma de pensar, sentir e agir está codificada por toda a nossa ascendência dentro desse modelo mental, paradigma. Nosso modelo de pensar, sentir e agir é esse modelo da fé. O Jesus histórico. Então existem os evangelhos autorizados pela Igreja Católica, eliminaram 80%, 90% dos livros, autorizaram 4 livros canônicos, que deu cânon, os livros canônicos da Igreja Católica. E mantém o mistério das influências e semelhanças do cristianismo e a doutrina dos essênios, que é o domínio das emoções e da vontade, o domínio do orgulho, da falsa humildade, do poder sobre a matéria. Aqueles treinos todos que se faz lá, transformar água em vinho, é brincadeira de... Hoje a gente fala conta de 2 vezes 2. Aprender a transformar o domínio da mente sobre a matéria. E uma coisa interessante da falsa humildade. A última coisa que me faltava de evolução espiritual, que quero compartilhar com vocês, era ser humilde. E o cara acha que é humilde. Cuidado, cuidado com o desviador. E nós estamos expostos a isso a vida toda, todo dia. A unidade de medida do tempo dessa perseguição do satânico é 1 bilionésimo de segundo. Pega 1 segundo e divide 1 bilhão de vezes, é a unidade de tempo que você tem que vigiar e orar, sem cessar. Vigiar e orar. Não é orar e vigiar, tá lá. Primeiro você vigia. Deus cuida dos camelos, cabe a você fechar o estábulo. Mas Deus disse que ia cuidar e tal, e cadê meus camelos todos? Você fechou o estábulo? Você vigiou? Agora só ficou orando. Seminar é a terceira via do entendimento das faces de Jesus. Desde 1985, os pesquisadores fizeram uma contraposição da história e da fé. São os investigadores. Por que você fala isso? Por que você fala isso? Põe um na frente do outro e vamos estudar e vamos ver. Quem quer aprender, vai atrás. Amigo, a gente é isso. A gente tem que conhecer as nossas origens. De onde eu vim, não cotou, pão covô. Não cotou, pão covô é legal, né? Investigam a vida, o ambiente, os atos de Jesus, dos evangelhos cristãos e das milhares de outras fontes, de diferentes graus de autenticidade. Então, essa linha de pesquisa chamada Seminar, pesquisa isso. Ao que lhe bate na face esquerda, ofereça a direita. Oferecer a outra face. Se alguém debandar pela tua tônica, entrega-lhe também o manto. As 3 frases mais enigmáticas do cristianismo. Cristianismo libertário. Existe muita linha filosófica com essa ideia. Ao oferecer o outro lado da face, é porque para bater na face direita, o agressor usa a mão esquerda aberta ou a mão direita, ao invés de usar as costas da mão esquerda, que representa a sua superioridade. Então, bater com o dorso da mão esquerda é porque você é um dominado. É a mão que eu uso
para defecação. Você não vai me bater com a mão esquerda, não. Pode bater, mas tem que bater com a outra face. Quem estuda, descobre. Ninguém me contou, eu fui pesquisar. Ao andar com ele 2 milhas, o opressor viola a lei romana que permite aos militares convocar e exigir dos povos escravizados carregar suas pesadas cargas por até 1 milha. Vai com ele 2 milhas. Ele está infringindo a lei romana. Cai também em pecado. Não, não vou uma só, eu não vou se for 2. E se você oferece a capa, fica pelado, nu. Isso é pecado. Mostrar a nudez do próprio corpo. Oferece-lhe também a túnica. Se quer ele tomar, oferece a capa se quiser lhe tomar a túnica. A túnica ela é oferecida em penhor. É o que era dado em garantia da dívida. E veio te cobrar e quer te levar a túnica. E quando o credor levava, tinha por obrigação na lei mosaica de devolver antes do anoitecer. Você não pode tomar. E como é que o cara vai? Não, antes do anoitecer você tem que ir lá e devolver o crédito. Quem mandou você acreditar? Isto é o que os manuscritos revelaram, que o cristianismo tomou emprestadas ideias, conceitos e textos dos manuscritos, mas evoluiu e tornou-se algo bem diferente do judaísmo. Man faz uma associação maior que os outros entre os manuscritos e o cristianismo. And I think anyone who reads this document will see that the points of Christianity are here, one after the other: baptism, immersion in rivers, purification of the body. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Perdoa? Seja feita a vossa vontade. Espera aí, vem cá que eu vou te explicar como é que tem que ser. Ué, você não falou para seja feita a vossa vontade? A grande pirâmide do Egito tem 36,242 côvados de cada lado. É a mesma medida em cúbitos, um pedaço de braço, do rei, do número de dias do ano solar. E é igual à idade em que Enoque foi arrebatado aos céus sem morte. Não me deram não, eu fui pesquisar e descobri. Está lá escrito. Pesquisa, agora eu estou dando para vocês. Os essênios adotaram um calendário solar, diferente das outras tribos hebraicas que seguem o calendário lunar. Os essênios já seguiam um calendário egípcio solar, de 365 dias em 52 semanas mais um dia. Seguiam a lei da grande luz do céu. As estações começavam numa quarta-feira, o dia da criação do Sol e da Lua. Hoje é Lua Nova de Gêmeos. Vocês estudam, sabem que estação lunar que a gente está, vê todo dia, observa. Está na internet. Ou então deita e contempla. Tem um brinquedinho que fala que as pessoas mais obtusas, respeitosamente, se preocupam com a próxima moita. Os que são um pouquinho mais espertos se levantam e olham o limiar lá na ponta do horizonte. E os sábios se deitam e contemplam as estrelas. Abraão, Abracadabra, Abraham, Abraham.
Há muitas semelhanças entre o livro dos mortos do Antigo Egito, o Código de Hammurabi do rei da Babilônia e os 10 mandamentos de Moisés. Moisés, aquele que vem das águas, foi deitado no cesto, retirado pela rainha e criado nos palácios. A mesma catarse, sair de onde você está, da linha de conforto, quer mudar, vai para outro lugar. Sai da linha do conforto. Êxodo, perde o que você tem. De um povo inteiro se dá no Teseu, Perseu e outros mitos. Dionísio foi encontrado nas águas do rio, foi criado pela rainha e usou o seu cajado para tirar a água da pedra e também usou o seu bastão para abrir o mar. Lembra alguma coisa? Pois é. Horus, do Antigo Egito, e Jesus. Horus era chamado de Cristo. Era o Messias de Osíris, Messias de Jeová, nascido da Virgem de Isismero, nascido da Virgem Maria, presenteado por 3 reis, considerado criança prodígio, andou sobre as águas. O Festival do Sol Bebê ocorria na primeira das 3 noites mais longas do ano. Quando o Sol permanece morto por 3 dias, ficou morto por 3 dias, na região da constelação do Cruzeiro do Sul, morto na cruz, e no dia 24 de dezembro, o Sol ressuscita aos céus. No dia 25 de dezembro é o dia de Natal. Festividade do Sol Invicto. O hino ao sol do faraó Akenaton é o Salmo 104, transformado em Jeová, transliterado. Vai lá, estuda, pega a literatura e leia, compara. Eu só estou vendendo o mesmo peixe. Este é o Sol. Desde o ano 10.000 a.C., a história abunda em pinturas e escritos que refletem o respeito e a adoração dos povos por este astro. E é simples entender o porquê, com o seu aparecimento todas as manhãs, trazendo visão, calor e segurança, salvando-os do frio e da escuridão da noite repleta de predadores. Sem ele, todas as culturas perceberam que não haveriam colheitas nem vida no planeta. Esta é a Cruz do Zodíaco, uma das mais antigas imagens na história da humanidade. Ela representa o trajeto do Sol através das 12 maiores constelações no decorrer de um ano. Deus Sol, a luz do mundo, o salvador da humanidade. Será importante frisar que trevas versus luz ou bem versus mal tem sido uma dualidade mitológica onipresente que ainda hoje é usada em muitos níveis. No geral, a história de Horus é a seguinte. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isismeri. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos, e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup, e assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade, a Luz, o Filho Adorado de Deus, o Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus, originais ou não, parecem influenciar várias culturas mundiais e muitos outros deuses encontrados com a mesma estrutura mitológica. Dionísio da Grécia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Foi um professor peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho e é referenciado como Rei dos Reis, Filho unigênito de Deus, o início e o fim, entre muitas outras coisas, e após sua morte ressuscitou. Mitra da Pérsia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Ele teve 12 discípulos e fazia milagres. E após sua morte foi enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de a Verdade, a Luz, entre outros. Curiosamente, o dia sagrado de adoração a Mitra era um domingo. Depois de ter sido traído por seu discípulo Judas por 30 moedas de prata, ele foi crucificado, posto em uma tumba e após 3 dias ele ressuscitou e ascendeu aos céus.
Em primeiro lugar, a sequência do nascimento é completamente astrológica. A estrela no ocidente é Sirius, a mais brilhante do céu noturno, que a cada 24 de dezembro se alinha com outras 3 estrelas brilhantes no cinturão de Órion. Essas 3 estrelas brilhantes são chamadas hoje, como eram na antiguidade, 3 reis, 3 Marias no Brasil e Portugal. Os 3 reis e a estrela mais brilhante, Sirius, todas apontam para o nascer do Sol em 25 de dezembro. Esta é a razão pela qual os 3 reis seguem a estrela a oeste em uma ordem que apontam ao amanhecer. O nascimento do Sol. É quando o Sol volta aos céus. Ressuscita. Ficou 3 dias. Tem gente que contesta isso, não tem problema. Pode contestar, mas vê lá quem fala dos druidas, quem são os representantes do Egito, dos Osíris. Sabe, será que todo mundo se juntou para contar a mesma mentira? Não é possível. Tem tanta gente falando disso. Em algum ponto isso deve ser verdadeiro. Até no México estuda Quetzalcóatl a respeito da vida dele. Teologia cristã. O objeto são os mitos do judaísmo e do cristianismo. O método é a relação entre a razão e a fé pela explanação racional dos textos sagrados, com a dialética. Não é só acreditar, tem que duvidar. Dialética das autoridades do passado, respeitados os dogmas da fé. Então, se a pessoa acredita, é a crença dela. É preciso valorizar e respeitar a crença da pessoa. Se ela acredita, não tem o que discutir, é uma crença. Acabou. Isso é dogma, não tem mais o que discutir. Por mais que eu queira convencer que o Filho de Deus, que o São Paulo já entregou todos os jogadores para a seleção brasileira, é o que mais cedeu, o que mais tem título, que não sei o quê. Tá ali, meu amigo, tá aqui, ó, ciência pura. O melhor time é o São Paulo. O cara continua achando que o melhor é o Corinthians, cara. Pelo amor de Deus. Um momento de crença. A gente acredita. Deixa o cara acreditar, pô. E ganha, deixa o cara ganhar, pronto. Teologia. O estudo do que está longe, cristã. O objeto são os mitos do judaísmo e cristianismo, o método... mas eu já falei isso? O método e a relação entre a explanação dos textos sagrados com a dialética, a finalidade da teologia cristã é a explicação, compreensão dos textos sagrados e a defesa daquela fé. Muito conhecimento, muitos livros. Eu tenho uma preocupação grande com aquela destruição de mais de 90% dos livros em Alexandria, quando destruíram todo o conhecimento da humanidade. Às vezes eu fico me perguntando, que vocês viram coisas que tem ali de 12 mil anos, 9 mil anos. Será que a gente não perdeu tudo isso nessas fogueiras que quem detém o poder acabou com todo o conhecimento? Porque as pessoas demoravam séculos para pesquisar aquilo, para poder escrever. E aí o outro vem e põe fogo porque ele não acredita. Essa aqui é uma ferramenta muitíssimo interessante. Muito, muito, muito interessante. A árvore da vida. Cabala, cabal, cabalá. Conhecimento cabal, não tem mais que duvidar. Normalmente depois dos 70 anos de idade é que se está preparado para começar os anciãos a entender a respeito disso, não menos do que 40 anos de idade, segundo os donos do conhecimento. Isso não é para ser apresentado para qualquer um, porque endoidece mesmo. Quem não está preparado é igual dar navalha para uma criança de 2 anos. Não convém. Não é bom e é contraproducente. Tem que estar preparado. Mas quem quer, corre atrás e vai. E eu se garante, o professor Raimundio. Abwum de Bashmaya. Netkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Nechhuit Vianachaikana, de Bashmaya af Bahar, Havlan Lachmat Sunkanan Yomana,
Washboklan Haubein Wachtahein, Aikana Dafhanan, Shuachan Lahaubein. Wela Tachlan Lenisiuna, Ela Patsan Mimbisha, Methode Lachem Maukuta, Wahaila Watesh Bukta, Lahalan Naumi. Amém. Tudo isso e tal. É muito interessante permitir que esses sons vibrem, transformem, porque igual as cornetas de Jericó que destruíram as muralhas, quando você vê uma pessoa que é capaz de quebrar um cristal com o timbre da voz, então a qualidade do som interfere na matéria. Então, está envolto disso. Os discípulos de Imhotep aumentavam a frequência de vibração, acelerando a vibração espiritual. Saqqara, uma das pirâmides do Egito, produzia energia tachyons, acelerada, a energia de maior frequência e vibração do universo. Energia taquiônica, 27 vezes mais rápida do que a luz. Essa energia é neutra, como a energia do amor, e se compõe de pares de partículas que, por terem cargas elétricas contrárias, se anulam e se equilibram. Isso é física, elementar, meu caro Watson. Você não precisa acreditar. É assim que funciona. E quem fabricavam aqueles conhecimentos de Enoque, com aqueles quartos, naquele ponto nevrálgico da Mãe Terra. Quem estuda a respeito dos vórtices da Terra, não sei se tem alguma coisa. Olha outro que gostava de estudar a respeito de sólidos, os sólidos platônicos e socráticos. Para entrar na escola de Sócrates, o quanto era difícil. Pitágoras, eu falei Sócrates, me perdoem, Pitágoras, da iniciação pitagórica. Pit, serpente. O símbolo é uma serpente, o saber. Faz aquilo que te parece justo. Antes de Cristo, fez as iniciações na Grande Pirâmide. Para frequentar as aulas de Pitágoras, o candidato era avaliado por 3 a 5 anos no vestíbulo do templo. Você tem um vestibular. Vou ver quem você é. Vai se preparar. Vamos ver se você é digno de entrar para acessar aos estudos da prática da bondade por si mesma. Você não tem que ser bom porque o outro é bom. Fazer o bem porque faz bem. É um ato até de egoísmo. Ser justo, ser honesto, ser simples. A gente não pode falar. Estudar a respeito disso, da representação animal na evolução da esfera. Como que a gente vai evoluindo de eras em eras? Nesta área ocorrem os efeitos eletromagnéticos naturais mais poderosos do planeta. Aí está localizado um de seus chakras. Aí também passa a corrente telúrica, a carga terra negativa que leva sua energia vital. É um ponto de poder no planeta, que aumenta os efeitos energéticos da pirâmide que Imhotep construiu. O quartzo organiza as suas moléculas em tetraedros, uma das 5 formas básicas das quais a matéria é constituída, os chamados sólidos platônicos. Ao vibrar com o planeta, os tetraedros se friccionam entre si, produzindo uma carga elétrica. Os 85 mil metros cúbicos do muro de granito continham uma enorme quantidade de cristais de quartzo que geravam um poderoso campo de força, uma onda radioelétrica constante. O muro é parte integral de um complexo captador de energia eletromagnética, cujo coração estava na pirâmide escalonada que, com os seus 66 metros de altura, dominava o complexo. E lá no Egito Antigo, nada tinham a perder.
muito a dar. E ensinavam pela dúvida. Os experimentos do cabalística. Lá que começa a gnose, começa essas coisas. Quem estuda outras, fala-se da fraternidade branca. Depois de longos anos de estudos, eles faziam suas iniciações na Grande Pirâmide. A literatura restrita falam desses sábios que foram para lá estudar. 25.920 anos de uma volta. A direção do seu olhar, isso aqui é a tal da decifra-me eu te devoro, da esfinge. Por que que ela está olhando nessa posição e tal? Então já está aí, ó, ela mede o ano, ela mede o dia, não, o ano cósmico. Ela mede isso aqui tudo, que é a tal da precessão dos equinócios. Eu não vou ler porque está muito extenso, depois vocês... A marca do ano cósmico, o ciclo que determina as reencarnações do homem e a chegada dos cataclismos periódicos.